Texto de Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, e depois o capítulo 3, de 1 a 7, nos apresentam a queda da humanidade após a serpente distorcer a palavra de Deus. E o homem, então, cai, o ser humano cai nessa tentação. E o texto de Romanos 5, de 12 a 19, já inverte. Ele fala, olha, se o homem caiu pelo erro de Adão, pelo erro do primeiro homem, a semelhança dele, então, pela justiça de um só homem, Jesus Cristo, também a justificação cai sobre todo aquele que nele crê. Então, esses dois textos, eles mostram os dois lados, da tentação, da queda e da restauração. Eu muitas vezes falo isso, não sei se às vezes é compreensível para os irmãos, mas eu falo que Jesus veio nos devolver nossa humanidade. É justamente isso que nós perdemos no Éden. A humanidade que Deus criou perfeita, que foi maculada, que foi destruída pelo pecado, e Deus a restaura em Jesus Cristo. Isso que acontece. É isso que esses dois textos estão nos mostrando. Às vezes as pessoas falam assim, mas do que eu preciso ser salvo? Salvar do quê? Para que eu tenho que ser salvo? O que é ser salvo do pecado? Então essas coisas eles ficam vagas. E falam, eu não tenho pecado, eu não faço isso, não faço isso. Como se fosse o pecado que me transformasse em pecador. É o contrário. Eu peco porque eu sou pecador. Os meus atos estão maculados porque eu não estou sem Deus. Então não importa. É que nem eu falei da riqueza. Ter riqueza sem a bênção de Deus é a maior das pobrezas. Eu pensar que os meus atos podem me qualificar diante de Deus é um dos piores dos pecados. Porque me engana, me ofusca. Então eu penso que sou bom e não percebo que eu preciso de Deus. Então, a restauração da minha humanidade. Porque se todos nós tivéssemos nossa humanidade plena, esse mundo seria um mundo maravilhoso. O terceiro texto vai ser o principal da meditação, mas ele está amarrado nesses dois textos anteriores, que é Mateus 4, de 1 a 11. Jesus sendo tentado no deserto após o seu batismo. Ele é dirigido pelo Espírito Santo ao deserto. Eu li vários comentários, e alguns comentários veem o deserto como um lugar ruim. Veem o deserto como algo de sofrimento. Mas, buscando a experiência de Israel, foi a época que os israelitas mais provaram da comunhão com Deus. Foi um período que mais a presença de Deus foi notada no meio do povo. Basta lembrar, apesar dos muitos erros, das muitas quedas, que o povo era dirigido por Deus, tanto de dia quanto de noite. Então, havia coluna de fogo, era uma presença significativa, visível a todos que estavam lá. Inclusive, se a pessoa cria ou não, ela conseguia ver as manifestações de Deus. Então, esse é um exemplo. E podemos também recorrer, apesar de ser desnecessário recorrer aos autores seculares, mas podemos recorrer a Exupéry,
no seu livro O Pequeno Príncipe, ele diz que a beleza do deserto é justamente saber que lá no meio existe uma fonte. Lá se encontra uma fonte. Então, consegue ver a beleza no deserto. E os povos que moram no deserto, particularmente a gente vê esses relatos em testemunhos na internet, essas coisas, são povos que apreciam o deserto. Não somente moram lá, mas eles têm amor àquele lugar, eles veem a beleza daquele lugar. Então, não devemos entender aqui o deserto como um lugar ruim, mas Jesus foi ao deserto para aprofundar, se preparar para o momento de desenvolver o seu ministério. Percebam isso. Então, não podemos pensar que esse momento do deserto foi ruim. Foi um momento de preparação de Jesus para desenvolver o seu ministério. Só que, quando as coisas parecem, que vão engatilhando, que está tudo se aproximando, que a pessoa está mais próxima de Deus, como no Éden, provavelmente Eva pensava, vem, o tentador, vem o divisor, vem o inimigo. Ele não vem na hora que está tudo ruim. Na hora que está tudo ruim, está ruim mesmo. Fala, isso daí já está nos meus laços. Ele vem procurar na hora que você está pensando que está forte, que você está em pé. Não se derruba quem está em pé. É essa a definição de derrubar. Derrubar quem está em pé. Então, Satanás vem para Jesus tentar derrubá-lo. E muitos sofrem suas tentações e deixam-se derrubar. A gente vê principalmente desses discursos, que as pessoas difundem pela internet, em nome de Deus, palavras de ódio, de rancor, de discriminação, coisas que não condizem com o desejo de Cristo. Eu, até pensando, eu fiquei pensando assim, falei assim, olha, essa frase transforma as pedras em pães. Se a gente não soubesse que era o diabo, ia viralizar na internet. Ia ter um monte de crente postando. Porque, nossa, transformar as pedras em pães significa que a pessoa é um guerreiro, tem força, abençoada por Deus. Observamos exatamente o contrário nesse texto. Mas podem ter certeza, quem não souber que isso é do diabo, vai falar, nossa, vou publicar na internet. Eu vejo as pessoas publicando na internet assim coisas absurdas, como se fossem coisas maravilhosas. Porque a frase é de efeito, não vai dar frase de efeito, então a pessoa acha que pode postar aquilo. Mas no fundo está conclamando ao ódio, está conclamando a discriminação, a exclusão, a transformar o outro em menos. Sempre que eu transformo o outro em menos, eu estou cedendo à tentação do diabo. Uma tentação muito comum é esvaziar a tentação. Um teólogo, não sei se foi Bonhoeffer, agora não me recordo qual teólogo, disse que a pior tentação é o ser tentado. A pior tentação é esvaziar a tentação do significado. É achar que não somos tentados ou que não estamos sendo tentados. Isso a gente vê muito, principalmente no mundo profissional, quando procuramos levar vantagem sobre o outro. Levar vantagem sobre o outro é tentação. Eu chamo isso de oportunidade. Eu estou tendo uma oportunidade. Então tem que me aproveitar, porque se eu não fizer isso, o outro vai fazer. Tem um ditado
ditado que fala: a ocasião faz o ladrão. Então as pessoas veem uma oportunidade de aproveitar algo que não é lícito, mas se veste, se fantasia, estamos em época pós-carnaval, né? Se fantasia de lícito, se fantasia de algo favorável. Então eu vou fazer, porque se eu não fizer, outro faz. Se eu me aproveitar, e não está contra a lei. Ainda mais quando as leis se tornam injustas ou não são cumpridas, então nos desviamos do bom caminho. As leis, elas servem para nos ajudar, para termos parâmetros. Diz aqui o texto de Romanos: Deus nos deu a lei para que entendêssemos o que é a transgressão. Então, sem lei, não há transgressão, pelo menos não há compreensão de transgressão. E aí, se nossa mente não está afinada com a palavra de Deus, então utilizamos dessas tentações para diminuir, para menosprezar, para tirar o direito do outro. Isso é uma coisa muito séria, meus irmãos. É muito séria porque nós, às vezes, percebemos que as pessoas pisam no outro para subir. Acham que para se subir na vida tem que se usar de subterfúgios, como puxar o tapete de um colega, como diminuir o colega, como desmerecer o trabalho do colega, e assim utilizá-lo para subir. E ainda justificar: mas ele merece, ele já fez coisa pior, ele é uma pessoa de mau caráter. E aí usamos, alguma coisa para disfarçar o meu pecado e mostrar ao mundo que eu continuo santo. Eu falo assim, meus irmãos, com certa amargura, porque eu sofri isso recentemente. Eu até estava compartilhando outro dia com o Marcos, com a Marcos, eles estavam conversando. Eu compartilhei uma experiência dessas que eu sofri recentemente. Eu falei: olha, mas estou tudo bem. Eu faço o meu serviço e procuro fazer o meu melhor. Mas, pasmem, meus irmãos, a pessoa que fez isso é de uma igreja evangélica, muito até conhecida aqui em Atibaia, e que a pessoa também é muito dedicada na igreja, líder na igreja, tem ministério na igreja, mas no serviço faz essas coisas. Tentação, não estou dizendo que ela não seja crente, mas a pessoa deixa de exercer os seus princípios e os seus valores, às vezes, por bagatelas. Quer dizer, você se vende por pouco. Buscar, às vezes, uma pretensa vitória, não importando o que você está fazendo com o outro. E ainda é capaz da pessoa chegar e agradecer na igreja. Falar: eu recebi. Vejam, meus irmãos, parece uma coisa comum, mas é muito triste que isso aconteça. É muito triste que a pessoa não perceba, porque quem não percebe o erro não pode ser perdoado. Eu posso perdoá-la, mas ela não será perdoada, ela não se sentirá perdoada porque não acha que errou. Então, a tentação se confunde com oportunidade. Mas uma outra forma que a tentação se apresenta é como um milagre. Vejam, transforma essas pedras em pães. Ou, se vocês lembrarem das outras tentações que nós temos aí, lança, descarrega, os anjos curar, são milagres. E Jesus renunciou
ao milagre. Ele não precisava de um milagre para ser fiel a Deus. Ele não precisava de um milagre para que seu ministério florescesse. É claro, meus irmãos, os milagres são bons, não são ruins. Eu estou mostrando que às vezes nós transformamos o milagre em ruim. Quando usamos o milagre para tentar a Deus. Usamos o milagre para fazer com que Deus seja o servo e não o Senhor. Para que Deus seja aquele que cumpre a minha vontade e não eu que estou cumprindo a dele. Então eu determino a Deus que Ele me faça um milagre. Eu determino. Nossa, que estou para determinar a Deus? Não, mas está na Bíblia, ele tem que obedecer, tem que cumprir, porque ele tem que ser fiel à palavra dele. Vamos lá, meus irmãos. Vejam que Satanás usou a Bíblia 2 vezes nas leituras que fizemos para tentar a Deus. Em Adão, não foi isso que Deus disse? Ele dá uma distorcida. E de novo lá no deserto. Não está escrito, ele dará ordem a teu respeito para que os seus anjos te sustentem com as tuas mãos para que não tropeces o teu pé em pedra? Está escrito isso. Está escrito isso. Então, ele está certo. E é um versículo muito bonito, por sinal. É um versículo, eu particularmente, eu recorro muitas vezes na minha vida pedindo sustento de Deus. Mas Satanás usou de forma errada. E assim temos visto em nossas igrejas a Bíblia sendo usada de forma errada. Sempre que a Bíblia for usada para condenar o seu próximo e não a você mesmo, não serve de espelho. A Bíblia é mais um espelho para você olhar para você. Quando você está usando como lente de aumento para ver o erro do próximo, alguma coisa está errada. Se eu uso para incitar o ódio, está errado. Alguma coisa está errada. Porque a Bíblia é uma história de amor. Do amor de Deus para com o seu povo e para com a humanidade. É a expressão do amor de Deus. Se você não consegue ver o amor de Deus na Bíblia, você está lendo com os olhos do tentador, não com os olhos de Deus. Então, Jesus abriu mão do milagre aqui, porque ele queria sofrer as dificuldades que nós sofremos e ser solidário conosco e se sentir no nosso lugar em todas as coisas. Seria muito fácil para ele resolver todos os problemas dele com milagres. Ele tinha todo o poder do mundo. Só que sua missão teria fracassado ainda no embrião, ainda antes de começar, ali naquele deserto. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós cobramos de Deus um milagre, porque eu mereço. Não se esqueçam que o milagre é sempre uma graça imerecida. Se eu estou cobrando porque eu mereço, já tem alguma coisa errada. O milagre é um dom de Deus. Vejam, por exemplo, o brotar de uma flor. Eu não mereço. Mas Deus me presenteia com aquela beleza. Ah, mas isso é tão comum da natureza do dia a dia. Deixa de ser um milagre por causa disso. Pense bem, o brotar da vida é sempre um milagre. Às vezes, por mais que nós façamos, não conseguimos que esse milagre aconteça. E de repente, do nada, uma plantinha que estava morta aparece, brota, nos mostra aquela beleza, e muitas vezes estamos com o espírito sensível, aquilo até nos anima, até nos eleva.
É muito interessante, meus irmãos, que isso daí foi proposto também num livro da Pierre S. Buck. É esse o nome? Não Matem as Flores. Já conhece? Não Matem as Flores. É de uma guerra, da Segunda Guerra, se eu não me engano. E num jardim lá, um detalhe que aparece no livro: uma rosa brota em meio aos escombros, em meio aos dejetos da guerra, uma rosa brota. Então, a ideia, né, que o milagre de Deus, e nós temos um corinho, né, que Deus vê nos galhos secos da brota. Quer dizer, aonde o homem não pode ver a vida, Deus consegue conceder. A vida é sempre um milagre de Deus. Por último, meus irmãos, ainda falando da tentação, eu gostaria de salientar esse ponto de usar a palavra de Deus indevidamente. Eu pedi a Deus, e acredito que Ele me conceda isso. Eu falei: Senhor, não quero nunca subir no púlpito para falar de mim mesmo. Espero que o Senhor me conceda a graça de sempre falar da tua vontade. Muito difícil isso, meus irmãos, porque às vezes o sermão fala profundamente ao pregador, porque a gente tem erros também. A gente tem que esconder atrás de um paletó, né? Mas a gente tem erros, pecados. E o sermão tem que falar ao meu coração. E a gente proclamar a palavra de Deus, abrir a Bíblia e falar sobre ela não é pouca responsabilidade. Não é pouca responsabilidade. Porque se eu distorcer a palavra de Deus, se eu transformar o reto em torto, eu serei cobrado por isso. Então é melhor o silêncio às vezes do que falar. Mas se Deus nos dá a sua palavra, Ele também nos dá o seu Espírito Santo para compreendê-la. Eu costumo dizer que a Bíblia é a palavra de Deus porque o Espírito Santo fala conosco através dela. Se Ele não falar conosco, é só um livro. É papel, é tinta. Mas quando Ele fala ao meu coração, é o próprio Deus falando comigo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não podemos, meus irmãos, nos iludir. Ainda que venha um anjo, diz o apóstolo Paulo, e pregue uma coisa diferente dessa que está na palavra de Deus, e seja maldito, anátema. Quer dizer, por melhor que seja o pregador, por mais conceituado que ele seja, por mais que ele tenha falado palavras sábias dentro do Evangelho, se um dia ele falar alguma coisa distorcendo a palavra de Deus, que te faça afastar do amor de Deus, ignore. Use sempre o discernimento. Nós vemos isso no Salmo. Não sejamos como o cavalo ou como a mula que precisam de cabresto. Tem muito pastor, muito pregador, muito religioso de N religiões diferentes querendo colocar cabresto. E por incrível que pareça, as pessoas gostam, porque não tem que decidir. Não tem que assumir a responsabilidade. Vocês podem ver que igrejas que colocam cabresto têm uma tendência a crescer. Vocês podem perceber isso. Aí você fala: mas então é de Deus, não é de Deus? Use o seu discernimento. Use a palavra de Deus. Filtre tudo aquilo que vem a você. Não deixe, meus irmãos, que o mal entre na sua vida. Como eu disse, estamos no carnaval e o mal desfila fantasiado na passarela da igreja.
É o lugar preferido. Aí tem gente que também vão na igreja. É o que eu falei. O que está caindo no chão e na lama, ele não precisa derrubar. Ele precisa derrubar você. Você que está aqui hoje. Você que está ouvindo a palavra de Deus. Afastá-lo da palavra de Deus. Afastá-lo do projeto de Deus para você. Lembre-se disso. A Bíblia é um livro que fala do amor de Deus. O Espírito Santo guiou Jesus no deserto. Ainda assim ele foi tentado. Não existe momento, não existe lugar em que não sejamos tentados. Pela nossa própria natureza corrompida. Às vezes a gente constante comigo do diabo. Mas não esqueçamos que nós já temos a nossa natureza corrompida. Nosso egoísmo, nossas vaidades, nossos maus desejos, nossa ganância, nossa ambição. Não deixemos que essas tentações nos tirem o mais precioso, que é a nossa comunhão com Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele prestarás culto. Amém.